Bem-vindos a mais um E aí, professor? Onde estamos hoje, Martin? Bem, estamos em uma viagem. Estamos na estrada. Então, o cenário de hoje não é o convencional. Estamos no mato. Pois é. É uma pequena cabana aqui. Então, por favor, se a iluminação não estiver boa, o som não estiver muito bem, não comente, ok? Apenas aproveite o programa. É isso mesmo. Acabamos de voltar de um acampamento, de uma viagem ao exterior. E ainda não voltamos para casa, foi uma jornada longa. Eu também acabei ficando um pouco gripado, então desconsiderem minha voz também. Não me pergunte como vou hoje, Martin. Não se preocupe, não vou perguntar. Acho que essa tosse mostra como que eu vou indo, não é? Eu espero que você se recupere logo. Comporte-se, viu? Não se preocupe, eu sei cuidar de mim, eu já tô bastante grandinho, viu, Martin? Muito bem. Uma das razões pelas quais estamos aqui, como todos imaginam, é porque houve um acontecimento muito importante na Igreja Católica. Sim, é um tópico bastante interessante, porque o Papa Francisco morreu recentemente, e isso deixa uma grande oportunidade de mudança. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos fazer uma oração. Por favor. Pai Celestial, agradecemos por podermos estar fazendo esse programa, mesmo durante uma viagem. Ilumine nossas mentes, nos guie na conversa e que o seu nome seja glorificado como sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, esse é um momento muito fascinante. Até o cardeal Dolan deu a entender que foi quase como um momento especial, uma intervenção divina, como as coisas aconteceram. Os eventos não poderiam ter acontecido em uma ordem mais interessante. Bom, eu acho estranho ele ter dito algo desse tipo, né? Sim, é. Especialmente porque envolve a morte de alguém. Exato, e alguém como a estatura do Papa Francisco, né? Há alguns pontos muito interessantes que foram levantados na mídia. E esses pontos são fascinantes para mim. Esse Papa foi um Papa pós-Vaticano II, certo? Ah, sim, com certeza. Ele abraçou os ideais do Vaticano II. Exatamente. E existem muitos cardeais, muitos teólogos e até leigos, muitos ministérios que não estavam contentes com os desvios recentes da Igreja Católica. Principalmente porque o Papa Francisco era veementemente contra a missa em latim. Ele até proibiu que a missa em latim fosse feita, a menos que houvesse razões muito rigorosas ou permissões dadas para isso. Bom, você pode nos explicar o que é uma missa em latim? Bom, como diz o próprio nome, é uma missa narrada em latim. Há certas tradições que estão associadas a essa missa latina. Por exemplo, a missa latina, tradicionalmente, era celebrada com o padre dando as costas para o povo e olhando para o leste. E isso é bem interessante porque a Bíblia tem muito a dizer sobre olhar para o Oriente, né? Em Ezequiel temos admoestações contra os fariseus e os líderes lá do templo que costumavam adorar voltando-se para o Oriente, ou seja, o leste. E a maioria das igrejas são construídas nessa direção, voltadas para o leste. Isso porque os pagãos adoravam o sol. Então, muito do paganismo e do cristianismo foram misturados. Muita interação entre os dois aconteceu. E é fascinante que muitas das igrejas sejam construídas em locais pagãos. Suas fundações são prédios pagãos, até mesmo o Vaticano. E esta adoração voltada para o Oriente é uma tradição antiga, mas totalmente impregnada de paganismo. É totalmente contrária ao que diz a Bíblia.
Portanto, a missa latina era celebrada em latim. É claro que as pessoas não entendiam latim. Isso, então, adicionava um ar, uma atmosfera de misticismo à missa. Era algo misterioso. E dava uma certa superioridade ao padre, uma vez que ninguém conseguia entendê-lo. Bom, é claro que houve muitas discussões sobre se a missa deveria ser dividida com a congregação ou não. Originalmente, havia missa em dois tipos. Ou seja, a congregação partilhava do vinho e do pão. Mas aí eles mudaram para apenas um tipo de missa. Essa congregação não recebia mais o vinho, mas apenas a hóstia. E mesmo a hóstia não era um pão que era repartido. Era uma hóstia redonda. Era colocada em um ostensório, que era um tipo de meia-lua. E mesmo quando eles desfilam através das ruas, também é colocada em um ostensório. Isso vem de origens pagãs, porque a lua crescente representava o útero de Semiramis, e o nascimento do Deus Sol dentro daquele útero era retratado. Então, foi uma cultura antiga que foi trazida para o cristianismo e que se misturou nesta forma de adoração. Mas o pão, originalmente, aquele que Jesus utilizou, era simplesmente um pão sem fermento. Naturalmente, Jesus não utilizou o vinho fermentado. Mas, na Igreja Católica, o vinho não fermentado foi substituído por vinho fermentado. Mas, biblicamente, isso não faz o menor sentido, porque o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. E se o pão tinha que ser sem fermento, é claro que o vinho também era sem fermento, uma vez que este era símbolo do pecado e Cristo não tinha pecado. Um outro problema é que a missa, ao longo do tempo, passou a ser considerada uma encenação, uma reconstituição precisa do que aconteceu lá na cruz. E o outro problema é que eles então introduziram a ideia de que a missa era um sacrifício de verdade. Então, aquele pão tinha agora que ser transformado no próprio corpo literal de Cristo. Então, o pão já não era mais apenas um símbolo, agora ele era o próprio corpo literal de Cristo. Então, quando você participava, você comia do corpo de Cristo. E a missa era lida regularmente, diariamente. Ela era realizada em várias congregações diferentes, distritos, fusos horários. E então descobriu-se que não há um segundo na Terra em que não haja uma missa acontecendo em algum lugar. Isto significa, na teoria, que o sacrifício literal de Cristo está se repetindo a cada segundo em algum lugar do planeta Terra. Isso é blasfêmia? Eu concordo, Martin, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. Então, Martin, quando vemos essas coisas, temos que analisar o que vai acontecer com a Igreja Católica agora. Porque desde a década de 60, lá em 62, no Vaticano II, houve esse movimento para aceitar as diferentes igrejas, não mais como apóstatas, mas como filhas separadas. E essas filhas teriam que voltar para a Igreja-mãe. Esse é o principal objetivo do movimento ecumênico. O movimento ecumênico não foi criado para católicos, porque eles já estão na Igreja-mãe. Ela já atua para unir as suas próprias igrejas. Já o objetivo do movimento ecumênico é focar no protestantismo, para trazê-los novamente para o rebanho católico, para a Igreja-mãe. Não necessariamente aceitando as doutrinas deles,
Porque não dá para unir as duas doutrinas. Sim, não dá para conciliar a doutrina protestante com a católica. Não, é impossível. Então, ao longo dos anos, os papas enfatizaram que deviam deixar a doutrina de lado. E o Papa Francisco foi muito firme em deixar a doutrina de lado. Agora, se você deixa a doutrina de lado, aí vale tudo, né? Sim, isso é verdade. Você pode até abraçar o paganismo. O paganismo, o culto a Pachamama, e a mídia falou muito sobre isso, né? Porque é uma forma de idolatria. E essa é uma das queixas que os conservadores católicos tinham com o Papa Francisco. Então a ideia era essa, é abraçar outras religiões que não veem a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E assim abriu-se caminho para o acordo abrâmico, já que há mais de uma maneira, segundo o Papa Francisco, obviamente, de se aproximar de Deus. Mas isso é bíblico? Nunca. Não. A Bíblia diz que há apenas um caminho para se aproximar de Deus. Então, poderia uma organização que é cristã teologicamente unir-se a uma organização que nega o cristianismo? Isso não faz o menor sentido. A própria Bíblia diz que dois que não estão em acordo não andam juntos. Certo, mas isso vai ainda mais longe, muito mais longe. Se quisermos ver o que está acontecendo agora dentro da Igreja Católica, temos uma oportunidade incrível de ver o cumprimento da profecia. E a gente falou um pouquinho sobre isso quando o Papa Francisco ainda estava doente. E agora se tornou realidade. Como você mencionou, é uma ótima oportunidade de vermos isso acontecer. E, naturalmente, há aqueles que se mantiveram fiéis à visão de que o Papa Francisco seria o último Papa. Em um dos nossos programas anteriores, a gente descartou essa possibilidade, porque a profecia, do jeito que é escrita, histórica e continuamente, não enfatiza uma pessoa, um indivíduo, a menos que esse seja mencionado especificamente, como o primeiro rei da Grécia, por exemplo, o Alexandre o Grande. Mas são os princípios que a Bíblia menciona. Portanto, temos que olhar essa questão a partir da raiz histórica do que está para acontecer e do porquê o catolicismo passou a se tornar o movimento cristão mais poderoso, e eu digo cristão entre aspas, tá bom? Que cresceu tanto que ultrapassou todos os outros. Mas aí veio a Reforma Protestante e causou um retrocesso nela. A verdade foi esclarecida. Mas parece que hoje a Reforma Protestante acabou. Mas como isso aconteceu? Bom, as pessoas dizem que Roma mudou, não é? Mas Roma pode mudar sua atitude ou aparentar que mudou sua atitude, mas se Roma não muda sua doutrina, então Roma não mudou. O resto é tudo fachada. Portanto, Martin, a Bíblia diz que uma das principais questões dos últimos dias é o engano. Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Falamos sobre o engano em um acampal que fizemos recentemente. Mas, basicamente, qual é o propósito do engano? O objetivo do engano é fazer você acreditar em algo que não seja verdade. É para isso que serve o engano. Agora, isso significa necessariamente que as pessoas que praticam o engano são enganadoras? Não, elas próprias podem estar enganadas. Exatamente. Então, por definição, quem pratica o engano é enganador. Mas também existem enganadores inconscientes, já que foram levados a acreditar que a mentira era verdade. Foram ludibriados por uma farsa. Bom, a Bíblia também diz que o diabo domina quanto do mundo?
todo. O mundo todo. Ele quer enganar todo mundo. Isto significa, Martin, que o mundo inteiro está mentindo. E esta é uma questão muito séria. Então, como saber quem está enganando quem? Só existe uma verdade verdadeira. E onde a encontramos? Na Bíblia? Você a encontra na tradição? Não. Mas a Igreja Católica diz que a tradição é a estrutura na qual se identifica a verdade. E a Igreja Católica também não baseia sua moralidade na Bíblia. Ela baseia-se na lei natural. A lei natural é aquilo que é aceito pela sociedade. É aquilo que ela julga aceitável. Sim, aquilo que é aceito em uma sociedade é a lei natural. Porque fazem aquilo naturalmente. Lá na Campal eu também dei um exemplo disso. Por exemplo, a lei natural, se você estiver em uma ilha de canibais, a lei natural vai dizer que não é problema comer outra pessoa. Sim, até que algo aconteça e aquilo mude, aí a lei natural vai ser outra coisa. Então, basicamente, a lei natural, ela é basicamente as normas consideradas aceitáveis pela sociedade. Mas não temos uma natureza caída? Sim. Quão perverso é o nosso coração? Desesperadoramente. Desesperadoramente perverso. Podemos então basear a moralidade de uma sociedade em corações desesperadoramente perversos? Claro que não, e é isso que Hollywood diz para fazermos. E se você vivesse em uma sociedade como Sodoma? Como sabemos, as leis naturais daquela sociedade viam certas práticas como aceitáveis. Isso. Muito bem. Já a Bíblia, por outro lado, baseia a moralidade em um padrão mais elevado, o padrão divino. Não ditado pelo homem, mas ditado por Deus, escrito pelo dedo de Deus em pedra. Bom, e mesmo o ditado que usamos hoje, quando algo é escrito em pedra, quer dizer que é imutável. Imutável. Não muda. É como a lei dos medos e persas, certo? Então, quando falamos sobre o que está acontecendo no Vaticano, vale a pena voltar na história e estudarmos algumas coisas. E então falaremos um pouco sobre o Papa Francisco e quais são as possibilidades do futuro, certo? Bem, para começar, como o catolicismo surgiu e como ele ganhou ascendência? Bom, ao voltarmos na história, a igreja primitiva consistia em discípulos e aqueles que se uniram aos discípulos, correto? E essa igreja floresceu, principalmente no Oriente. Portanto, a sede do cristianismo era Antioquia. À medida que se espalhou, também atingiu outras regiões, como Roma também. É interessante que a Igreja Católica Romana era apenas uma igreja lá em Roma. E o imperador romano ainda governava Roma. E os judeus, os zelotas, estavam constantemente em guerra com os romanos. E os romanos se cansaram daquilo. E assim, eles cercaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E ela acabou sendo destruída por Tito, correto? O mais interessante é que os judeus não cessaram as suas operações, porque a esperança deles era de que lhes seria dado um reino terrestre. Eles não entenderam as profecias. O que eles consideraram a segunda vinda foi o que eles se apropriaram para si mesmos, aonde eles receberiam o reino. Um reino terrestre, né? E acabaram negando totalmente a primeira vinda, que era para estabelecer o reino de se aceitar Cristo e afastar-se da transgressão.
Mas não era isso que eles estavam esperando. Até mesmo os discípulos de Cristo tinham essa mentalidade. É por isso que eles ficaram decepcionados quando Jesus foi crucificado? Sim, e um deles era até mesmo um zelota, ou seja, alguém que queria exterminar os romanos. Enfim, eles não pararam com os ataques. Eles eram quase como terroristas contra os soldados romanos. Eles insistiam em atacar os romanos. E logo após o ano 150 depois de Cristo, o governador que governava na época era Adriano. E o imperador Adriano cansou-se dos judeus. Houve então uma segunda destruição de Jerusalém, muito pior do que a primeira. Ele destruiu completamente o Estado judeu e espalhou a nação. Ele proibiu a religião judaica. Entre outras coisas, ele proibiu a guarda do sábado. Isso coloca todo o cristianismo em uma situação difícil, porque todos eles estavam guardando o sábado até aquele momento. E está bem documentado que a Igreja do Oriente guardava o sábado, na África também. Até mesmo a Igreja celta, os valdenses, os albigenses, todos guardavam o sábado. Mas como eles contornariam esse impasse? Como não ser associado aos judeus? O bispo de Roma teve a inteligente ideia de que ele poderia chegar a um acordo sobre essa questão para dizer não somos judeus. E não precisamos guardar o sábado. Podemos guardar o primeiro dia da semana, celebrá-lo como o dia da ressurreição. Então, não seremos associados aos judeus. E foi isso que aconteceu. Foi como tudo começou. Então foi aí que a guarda do domingo realmente começou. O bispo de Roma foi quem introduziu a guarda do domingo. Finalmente, ele convenceu alguns compatriotas em Alexandria a fazerem o mesmo. Havia esses dois conclaves que eram guardadores do domingo, e o resto do mundo cristão era guardador do sábado. Ao longo dos séculos houve muitas, mas muitas guerras. Muitas tentativas de abolir completamente a guarda do sábado, mas ele sempre continuava voltando. Então, no fim das contas, o que houve foi um comprometimento com o mundo pagão. Sim, porque eles adoravam o sol. Exato. Então, se você tivesse o venerável dia do sol, o Dies Solis, aí você também seria capaz de atrair o paganismo, porque as semelhanças estavam lá. Mas e se você incorporasse algumas das ideologias do paganismo? Bom, uma das principais características de cada cultura pagã no mundo é a adoração aos ancestrais, não é? Com toda certeza. Culto aos ancestrais. Eventualmente, no meio romano, eles desenvolveram a teologia de que os pais falecidos tinham um papel especial no mundo do além. E para fazer isso, você tem que abraçar a doutrina da imortalidade. Sim, a primeira mentira de Satanás. A doutrina da imortalidade também é parte integrante de toda a cultura pagã. Ela forma a base dessas culturas, porque os seres humanos eventualmente se tornam deuses no mundo do além. Então, Roma não chegou ao ponto de deificá-los, mas fez deles mediadores, intermediários entre Deus e os homens. Aí começou a crescer essa ideia de que na cultura pagã havia sacerdotes. E os sacerdotes faziam sacrifícios. E é claro que na religião judaica também havia sacerdotes que também faziam sacrifícios.
A Bíblia nos diz que quando Cristo foi sacrificado de uma vez por todas, o sacerdócio, o sistema de sacrifícios deixou de existir. Porque por meio de um sacrifício, ele foi aperfeiçoado para sempre. Portanto, o Novo Testamento não se refere a sacerdotes, mas sim a ministros. Um ministro é alguém que ministra. É um pastor. Bem, agora, você tinha essa ideia de que o ministro trabalhava com a congregação e o sacerdote que era adorado era o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que tomou o lugar do sistema levítico. Ele assumiu o sacerdócio sobre a ordem de Melquisedeque. Exato. Você podia explicar melhor isso? O que teria acontecido a Jesus se ele tivesse entrado no templo? Ele teria sido morto? Quando estava na terra, né? Sim, porque ninguém tinha permissão para entrar no templo a menos que fosse um levita. Essa era a lei, tinha que ser descendente de Arão. Mas Jesus não era. Jesus era um judeu. Ele não podia oficiar dentro do templo. Então, o seu serviço terreno era nos pátios externos. Ele era o sacrifício. E só então ele se tornou sumo sacerdote de um templo não construído por mãos humanas, diferente do terrestre. E há apenas um sacerdote, apenas um mediador. Esse é o homem Cristo Jesus. Mas no paganismo, o sacerdócio era muito importante. Eles também traziam sacrifícios. Então o papado adotou o sacerdócio. Mas, Martin, isso quer dizer que nesse sistema não são ministros, mas sim sacerdotes que trazem sacrifícios? Mas qual seria esse sacrifício? Já não havia sacrifício de ovelhas e cabras? Porque a Bíblia diz que ele não entrou no santuário celestial por meio de sacrifício de ovelhas e cabras, mas sim pelo seu próprio sangue. Então, assim se desenvolveu a filosofia, a teologia de que a hoste da última ceia era o sacrifício. Mas o padre, sendo um sacerdote, tem que fazer um sacrifício de verdade. Tem que ser como a cerimônia original. E foi então que inventaram a doutrina da transubstanciação, a de que o pão se tornava o corpo literal de Cristo e o vinho se tornava o sangue literal de Cristo. Isso é quase que... Não, na verdade é canibalismo. Sim, isso mesmo. E daí surgia um outro problema. Se você passasse o cálice a outra pessoa por meio da congregação, como era feito inicialmente, e se alguém derramasse? Seria um desastre, porque você teria derramado o sangue literal de Cristo. E assim foi decidido não dar mais à congregação o vinho, mas somente o padre poderia beber dele, para que ele pudesse controlar a situação. Então foi assim que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Agora, os mortos, os ancestrais, já estavam intercedendo em favor da humanidade. Então, naturalmente, eles tinham a doutrina da Mariologia. O papado desenvolveu essa doutrina da Mariologia. Mas a Bíblia nos diz que Maria, a mãe de Jesus, nasceu debaixo da lei. Não é assim? Ela nasceu sob a lei. Isso quer dizer que ela nasceu condenada pela lei. O que quer dizer que ela precisava da redenção assim como qualquer pessoa. Porém, Roma desenvolveu a teologia de que Deus é tão santo, Jesus é tão santo, que ele não poderia nascer de um corpo com natureza caída. Isso para eles é inconcebível, eles não aceitam isso. Então tiveram a ideia de que Maria, por algum decreto milagroso, foi declarada imaculada. Algumas dessas doutrinas só se tornaram doutrinas. Bem, elas sempre foram ensinadas, mas nunca haviam sido declaradas infalíveis. Algumas dessas doutrinas só surgiram nos últimos 2 séculos.
Então as doutrinas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas então Maria foi declarada imaculada por decreto de Deus, para que assim pudesse dar à luz a Cristo. Por causa disso, ela estava acima da humanidade. Então, para eles, Jesus não desceu baixo ao nível da humanidade. Ele não se tornou exatamente da mesma carne que nós. Mas a Bíblia diz que se você negar que ele veio na carne, que nós somos, você é o anticristo. Essa acusação é muito séria, não é? Portanto, essa doutrina se desenvolveu e Maria agora tornou-se imaculada. Imagine isso, Martin. Se Deus pudesse declarar Maria imaculada por meio de um decreto, por que então ele não fez o mesmo por você e por mim? E aí Cristo nem precisava ter morrido. Nem haveria necessidade disso, porque Deus teria declarado todo mundo sem pecado, não é? Era muito mais fácil. Então, essa questão da expiação para eles é problemática. Assim, eles desenvolveram uma teologia de que Cristo, na verdade, não morreu por você. Ele veio para dar o exemplo da obediência perfeita. As obras dele eram perfeitas. E essas obras perfeitas foram a compensação pela pecaminosidade do homem. Então Deus estava preparado para aceitar o homem com base na obediência de Cristo até a morte, mas não pelo fato dele ter morrido por você. Na doutrina católica, você ainda tem que pagar o preço. Já explicamos isso muitas vezes, mas temos que entender muito bem para compreender a gravidade da questão. E para onde tudo isso está caminhando? Correto? Portanto, Martin, o que aconteceu é que a religião católica romana aceitou a doutrina pagã da purga, purgatório. Nessa doutrina, os seus pecados que foram perdoados precisam ser pagos. Ou seja, Martin, se você é um pecador, você tem que confessar seus pecados, mas você não pode confessá-los a Deus porque Ele está lá em cima. Então você precisa de um intermediário para isso. E é aí que entra o padre. É aí que entram os ancestrais. Que tomam o lugar de Cristo. Sim, eles tomam o lugar de Cristo, se tornam intercessores. E no caso de Maria, ela é tão suprema que eles a chamam de corredentora, corredentriz. Então não podemos falar diretamente a Jesus. Tem que passar por um deles. No pensamento católico romano, o pecador que se aventura a ir diretamente a Cristo o faz com medo e apreensão. É por isso que precisamos da mediação da mãe de Jesus, pois aí ela apresenta sua petição ao Filho. Mas não foi o próprio Jesus que convidou a todos que estavam cansados e sobrecarregados a irem a Ele? Não. Para eles você precisa do padre. Portanto, a decisão do padre de perdoar ou não tem mais peso. De acordo com a teologia católica, Deus é obrigado a concordar com o padre. Isso coloca o padre aqui na Terra em uma posição mais elevada que a do próprio Cristo. Então essa doutrina começou a se desenvolver. Agora, houve uma pequena mudança no pensamento sobre o purgatório. Tudo bem, você era um pecador e reconheceu o seu pecado. Você foi até o padre, confessou seus pecados a ele. O padre lhe deu então uma penitência. Ou seja, algo para você poder retribuir. Você tem que pagar. Mas quando pagamos por algo, Martin, isso já não é mais um presente. Então, temos que dar algo em troca. Quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório. O pecado dela foi perdoado, mas não foi pago completamente. E, para tal, ela deve queimar no purgatório. Na teologia católica, esse processo pode levar muito, mas muito tempo. E a teologia foi se desenvolvendo a tal ponto que as pessoas ficaram aterrorizadas
com o purgatório, porque era-lhes dito que passariam 1 milênio no purgatório por causa de uma vida curta aqui na Terra. Agora, como isso funcionava? Bem, elas tinham que pagar pelos seus pecados. Com dinheiro? Não ainda. Ah, tá. É o purgatório. Elas têm que pagar por meio da dor, né? Isso, pagar com dor. Isso. Agora, como se livrar dessa dor mais rapidamente? É aí que entra o dinheiro. É aí que a coisa fica interessante. Então eles desenvolveram a teologia do tesouro de méritos. Já explicamos isso aqui antes. E eu digo a você, Martin, que o católico regular, o católico comum, não tem ideia de como isso funciona. Eles pensam que Jesus pagou o preço por eles. Eles acham que podem orar a Maria e ela vai interceder. Eles acreditam que Cristo pagou o preço. Bom, mas para eles, Cristo pagou o preço máximo ao entregar sua vida, mas não foi por você. Ele só morreu porque foi obediente. Então a questão agora era, como podemos dar alívio a essas pessoas? É aí que surgiu a teologia chamada de tesouro de méritos. Para chegar ao céu, você precisa ter certos pontos de mérito. Vou chamar assim, tá? Isso é uma tentativa de simplificar a doutrina. Esse mérito determina quanto tempo você ficará no purgatório. Eles desenvolveram a doutrina de tal forma que o Papa tem acesso a esse tesouro de mérito. Isso porque os santos teriam feito mais do que o necessário para merecerem o céu. Então havia mérito adicional. E tudo isso foi para esse tesouro de méritos. E é claro, as obras meritórias de Jesus são ilimitadas. Elas também entram nesse baú de tesouros. E os méritos de Maria foram tão supremos que também foram parar no tesouro de méritos. Então, basicamente, eles têm um baú cheio de méritos ilimitados. E ele poderia aplicar esse mérito a alguém que não tivesse mérito, lá no purgatório. Entendi. Então, uma pessoa morria, ia parar no purgatório, e lá no purgatório, Durante aquela dor e sofrimento terrível, o Papa tinha poder para aliviar aquela pobre alma, atribuindo a ela parte desse mérito. Isso significa que essa pessoa pode sair do purgatório mais cedo. tá, o purgatório é um mini inferno. É um mini-inferno. É um inferno intermediário. Claro, se você nunca confessou seus pecados ao padre, como já vimos aqui, e cometeu o que eles chamavam de pecados mortais, isso porque a igreja desenvolveu categorias de pecados, aí você ia direto para o inferno. Aí você não passava pelo purgatório. O purgatório é para pecados confessados, tá? Então, o sacerdócio tornou-se absolutamente necessário para a salvação. Sem um padre, não existe acesso ao céu. E toda a sociedade estava envolvida nesse sistema. Dito tudo isso, obviamente, esse mérito tinha preço, era muito valioso, não é? Porque ele podia aliviar muita dor. Sendo assim, que tal vender esse mérito? E foi isso que eles começaram a fazer, começaram a vender o mérito. Isso tinha o nome de indulgência. Bom, na Idade Média, eles vendiam esse mérito por dinheiro. Foi aí que o Tetzel começou a visitar as vilas e tal. E o mundo estava em total escuridão. O primeiro ponto que devemos entender, que todo mundo tem que entender, é que esse sistema não é baseado na Bíblia e nem é cristão. Sem dúvida. Todas essas coisas aí, nada disso é baseado na Bíblia. Nada, porque agora você depende do sistema, do padre, para que seus pecados sejam perdoados. Você depende do Papa, para que ele lhe atribua os méritos da igreja. Você também está pagando preço por tudo o que fez. Mesmo que o seu pecado tenha sido perdoado,
Você ainda tem que pagar o preço. Quem então é o portador do pecado? Nós. Nós somos. Então Cristo é completamente excluído da equação. Temos um sistema totalmente pagão, que nem é cristianismo, que invoca o nome de Cristo e diz que Cristo tornou isso possível para que você tenha vida eterna, apenas porque seu mérito era tão grande, suas ações tão maravilhosas, que Deus, pela grandeza dos atos dele, resolveu perdoar a humanidade depois de terem pago pelos seus pecados. Você entende onde vai dar? Isso é 100% o oposto. Do que diz a Bíblia. Isso não é uma doutrina cristã, é pagã? Isso não é doutrina de uma igreja cristã. O que aconteceu, Martin, é que o mundo mergulhou na escuridão. Bom, a escuridão é a ausência da luz. O outro ponto triste é que as pessoas eram em grande parte analfabetas, então não tinham meios para colocar esse sistema à prova. Elas simplesmente acreditaram. E aí Roma enterrou as escrituras em latim porque ninguém falava latim. Então era uma religião mística, cerimonial. E a pompa e a glória tomaram lugar da substância. E as pessoas eram realmente governadas pelo medo. Pelo medo. Depois veio a reforma, que começou por causa das indulgências. Martinho Lutero reconheceu que as indulgências não faziam sentido. Ele estava estudando a Bíblia em latim em seu mosteiro. E é interessante que John Huss, 100 anos antes dele, já tinha entendido que as indulgências não eram de Deus, que não passavam de um meio de ganhar dinheiro, de vender o Evangelho de Cristo. Bom, quando a Reforma chegou, eles descobriram a palavra novamente. E Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo. Tyndale fez o mesmo, na língua inglesa. Agora a Bíblia estava disponível, as pessoas podiam ler por si mesmas, então todas essas doutrinas papais baseadas em tradição, paganismo e filosofia grega simplesmente se dissiparam, caíram por terra. E Cristo foi colocado novamente no centro. A salvação era apenas, unicamente pelo sangue do Cordeiro. Cristo pagou o preço. A ira que deveria ter atingido o homem foi posta sobre Cristo, que a tomou sobre si de bom grado. Muitos teólogos católicos diziam, bem, nesse caso você deve odiar o pai e amar o filho. Mas foi uma decisão conjunta. Eles aceitariam o preço, pagariam o preço e Cristo se tornaria pecado por nós. É por isso que Moisés teve que levantar a serpente. Não porque a serpente é a salvadora, mas porque Cristo se tornou pecado por nós e pagou o preço. E sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E quando aquela cortina se rasgou, havia acesso direto ao trono. Não havia mais sacerdotes. Acabou. Agora havia ministros. Ministros estes que estavam no mesmo nível da congregação. Não tinha mais gente exaltada. Havia uma hierarquia, mas não era um senhorio. Não dominareis uns sobre os outros, disse Jesus. É um sistema totalmente diferente? E a reforma protestante foi gradualmente compreendida e concluíram que a missa não era necessária. Temos que voltar à Santa Ceia bíblica. Não tem mais esse negócio de transubstanciação, porque isso seria um sacrifício real, exigindo um sacerdote, exigindo um altar. Então o protestantismo expulsou todos os altares das igrejas. Eles voltaram a ter a mensagem normal, simbólica da Santa Ceia, que é uma cerimônia que comemora um ato de Deus que já foi realizado. Você entende? Sim. Bom, mas isso começou uma guerra. Cristo estava de volta ao centro. A missa já era. Não existia mais culto aos ancestrais.
Não havia nenhum santo no céu mediando por nós. Maria nunca poderia ser uma mediadora, porque há apenas um mediador entre o homem e Deus, o homem Cristo Jesus. Então essas eram grandes diferenças doutrinárias que não podiam mais ser superadas. Mas como eles contra-atacaram? Roma acabou criando alguns agentes, como os jesuítas. A ideia era criar uma contra-reforma. Eles começaram a usar o teatro. O teatro jesuíta tornou-se a norma na qual trouxeram o paganismo e o misturaram com outras ideias e, além disso, começaram a tomar conta do sistema educacional e, eventualmente, chegaram tão longe na Inglaterra a ponto de introduzir na Universidade de Oxford o movimento de Oxford. Tudo que havia sido jogado fora, os altares e imagens, foram lentamente retornando, porque a humanidade quer ver alguma coisa, ela quer tocar alguma coisa, ela quer poder confessar para alguém, ela se sente melhor assim. Enquanto que com Jesus é tudo pela fé. E as pessoas não querem, elas não gostam disso. Não gostam disso. E o que dizer da doutrina da justificação? Como você é justificado? Somos justificados somente pela fé no sangue expiatório de Cristo. Mas então a idade das trevas foi dissipada. A luz de Cristo veio ao mundo. O mundo floresceu. Aí veio o movimento de Oxford. Depois veio o movimento ecumênico. E ao longo dos séculos, esperando o momento certo, Roma foi se infiltrando dentro do protestantismo. Debaixo de um disfarce. Disfarçada. No final, eu acredito, Martin, que eles não apenas fomentaram, mas na verdade estavam por trás da completa liberalização da humanidade. Por trás do total desrespeito a qualquer lei, seja divina ou humana, resultando em um caos que a humanidade não pode suportar. Na verdade, eles são os instigadores de tudo isso. Eles próprios moveram o pêndulo para o extremo. Faça o que você quiser, é tudo da lei. Isso é a Revolução Francesa. Então, eles permitiram que os governos tivessem uma atitude liberal, deixando todo mundo fazer o que quiser. Aí a humanidade começou a se degradar. E agora estamos no ponto em que o pêndulo vai voltar. Deixe-me ler algo do Espírito de Profecia para finalmente falarmos sobre o Papa Francisco. E nós já falamos sobre esse pêndulo. Desde o começo. Pelo que vemos agora, ele já oscilou na esfera política. Correto? Vou ler algo para você. Isso aqui foi tirado do grande conflito. Entre os que foram chamados para conduzir a igreja das trevas do papado para a luz de uma fé mais pura, destacava-se Martinho Lutero, zeloso, ardente e devoto, sem conhecer outro temor senão o temor de Deus, e sem reconhecer nenhum fundamento para a fé religiosa senão as Sagradas Escrituras, Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. Vamos continuar agora. Então, esse sistema pagão foi varrido em grandes áreas do mundo pelo protestantismo. O papado se apegou a algumas áreas e as manteve até mesmo por meios militares. Mas então usou outros métodos para erudir lentamente o protestantismo. Temos outra citação aqui, Martin. E essa é bem longa, mas vou ler mesmo assim. A ascensão da Igreja Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. À medida que seu poder aumentava, a escuridão se aprofundava. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o Papa de Roma. Afinal, ele tem acesso a esse suposto tesouro de méritos? Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e salvação eterna, o povo recorria ao Papa e aos padres e prelados a quem ele delegava autoridade. Ensinavam-lhes que o Papa era seu mediador terreno,
e que ninguém podia se aproximar de Deus exceto por meio dele. E além disso, que ele ocupava o lugar de Deus para eles, e, portanto, deveria ser implicitamente obedecido, como um Deus. Um desvio de suas exigências era motivo suficiente para que o mais severo castigo fosse imposto aos corpos e almas dos ofensores. Assim, as mentes do povo se desviaram de Deus para homens falíveis, errantes e cruéis, e mais ainda para o próprio príncipe das trevas, que exercia seu poder por meio deles. O pecado foi disfarçado em um manto de santidade. Quando as Escrituras são suprimidas e o homem passa a se considerar supremo, o resultado disso é apenas fraude, engano e iniquidade degradante. Com a elevação das leis e tradições humanas, manifestou-se a corrupção que sempre resulta de se deixar de lado a lei de Deus. Então eles tinham um novo sistema de moralidade, a lei de Deus já era. O sábado foi substituído pelo culto dominical. Eles adotaram o dia venerável do sol dos pagãos. As igrejas estavam voltadas para o leste, os sacerdotes voltados para o leste, tentando repetir aquele sacrifício que Cristo já havia feito de uma vez por todas. Eles também dizem que a salvação está na igreja, ou seja, no sistema. Sem a Igreja Católica não tem salvação, a menos que seja transferido de sua autoridade para outros. Martin, o interessante é que esse engano tem um objetivo. Qual é o objetivo mais profundo do engano? O objetivo mais profundo do engano é roubar a herança de Cristo. Porque se você pode tirar o plano da salvação e substituí-lo por algo contrário, você rouba a herança de Cristo, porque essa estrada não levará a lugar algum. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que eles trocaram isso por um negócio novo. Muito bem. Quem podia imaginar que uma era de escuridão com tais doutrinas obscuras poderia novamente ser aceita pelo mundo? A escuridão deveria ter sido varrida para sempre? Olha, será que a Igreja Católica enxerga os anos da Idade Média como Idade das Trevas? Não. Para eles foi uma era de luz. Temos aqui outra citação do livro Grande Conflito, página 572. Um dia de grande escuridão intelectual mostrou-se favorável ao sucesso do papado. Mas ainda será demonstrado que um dia de grande luz intelectual é igualmente favorável ao seu sucesso. Quero começar por aí. Todos sabemos que o Papa Francisco foi um Papa ultraliberal. Alguns o chamam de o Papa Lacrador. E a mídia e os conservadores ficaram muito chateados com certas atitudes dele, especialmente a de proibir a missa em latim, exceto por algumas ordens que foram particularmente colocadas nessa atividade específica. Mas a liberalidade dele, sua postura em relação ao masculino e feminino, à comunidade LGBT, ao aborto, todas essas questões, ele permitiu que até mesmo presidentes pró-aborto participassem da missa, que é um sacrilégio de qualquer forma. Mas, Martin, esse liberalismo foi o auge, o clímax da liberalidade. Sim, com certeza. Eles lutaram por tanto tempo para que isso finalmente acontecesse, e aconteceu. E chegou ao ponto em que as pessoas não viam sentido no cristianismo, pois o cristianismo já não fazia diferença. Permitia tudo, deixava que tudo fosse corrompido, certo? Isso fez com que muitas pessoas abandonassem as igrejas. Algumas delas se tornaram barzinhos, mas algumas ainda estão muito bem conservadas, como se estivessem prontas para algo. Algumas passaram por uma grande reforma. Uma delas até queimou. Pois é, mas essas igrejas voltarão com tudo. Porque o papado quer levar as pessoas de volta ao que eles chamam de luz, ou seja, a idade das trevas.
Se você comparar isso com a doutrina e a luz da Bíblia, na verdade é escuridão total. Exatamente. Então tínhamos o Papa Bento, que era um conservador. Me desculpe interromper novamente, mas outra palavra é tradicional. Sim, tradição. Nada baseado na Bíblia. Então veio o seu substituto, quando Bento ainda estava vivo, o Papa Francisco. E aí veio essa agenda superliberal. E todos os superliberais o adoravam. Era o herói deles. E os conservadores ficaram cada vez mais marginalizados, ficaram muito descontentes. Se você considerar o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, não fica claro que o pêndulo está se movendo do catolicismo liberal para o catolicismo conservador? Claro, e nós já falamos sobre isso aqui. Mostramos como o gabinete do Trump e sua equipe, todos são católicos conservadores. Sim, todos são altamente católicos pré-Vaticano II. Muito bem, o último Papa foi pós-Vaticano II. Bem, se puderem levar a humanidade de volta a uma teologia pré-Vaticano II, neste caso o papado terá sido restaurado ao que era na Idade Média. Exato. A ferida não estaria curada, então? Sim. O que aconteceria se a Igreja e o Estado voltassem e, ao mesmo tempo, abraçassem a filosofia e a marca de sua autoridade e a introduzissem na sociedade? Não seria incrível? Seria. E as pessoas vão aceitar. Pelo menos a grande maioria vai aceitar isso, já que a sociedade está farta do cristianismo liberal. Vamos dar uma olhada em algumas coisas. O Papa Francisco deixou um testamento, dizendo que ele queria ter um enterro bem simples. Mas para quem ele se comprometeu? A quem ele entregou sua alma? Para Maria. Para Maria. Martin, quem vai ressuscitar você? É Jesus Cristo, não é? Sim. É em Jesus Cristo que devemos depositar nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Mas aqui temos uma alternativa. Ora, se Maria é corredentora, segundo Roma, é claro, se ela for uma comediadora, isso contraria a Bíblia, que diz que há apenas um mediador entre o homem e Deus. Apenas um defensor, correto? Então essa é uma estrutura pagã. Em certo sentido, se não representa Jesus, representa o adversário de Jesus. Alguém que toma o seu lugar. O anticristo. Anticristo. O sistema todo é anticristo. E se você ainda acrescentar alguns santos aí, para torná-lo menos severo, é algo que as pessoas gostariam de entender, certo? Mas a Bíblia ainda proíbe a oração repetitiva. E não é justamente o rosário uma oração repetitiva? No terço, existem 10 Aves Maria e um Pai Nosso. Então, quem tem a preeminência? Maria. Bem, e sabemos que o Papa Francisco se comprometeu com Maria, assim como o Papa João Paulo II fez, correto? Os dois se comprometeram com Maria. Portanto, é um sistema anticristo. E, Martin, o que está acontecendo no gabinete do governo americano? Eles não tiveram uma reunião recentemente onde os católicos participaram? Sim, foi lá em Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. O que aconteceu lá? Foi um encontro enorme para católicos. Tudo tradicional, tudo pré-Vaticano II, bem conservador. Todo mundo que estava ali naquela região fez discursos e palestras. Sim, e é interessante que no fim da Semana da Páscoa houve essa reunião na qual Cristo foi exaltado novamente e o Franklin Graham foi às nuvens com essa mudança de mentalidade que ocorreu. Exato, sendo que no ano anterior a reunião tinha sido dedicada para o transgenerismo. Isso. E o que é mais fascinante é que não foi só o gabinete do governo que avança na direção do catolicismo tradicional, deixando isso claro abertamente, como na quarta-feira de cinzas, o vice-presidente recebendo a marca, etc. Agora, o protestantismo não diz nada sobre essas coisas. O protestantismo não existe mais. Na verdade, ele aplaude essas coisas. Sim, ele aplaude.
Será então que retornaram ao catolicismo tradicional? Claro, eles querem isso. Se não protestam contra absolutamente nada, como são protestantes? Eles não costumavam protestar contra as doutrinas de Roma? Hoje não mais. Agora eles se unem em cozinhas comunitárias, ambos desejam reavivamento da moralidade, mas nem sabem em que se baseia essa moralidade. Exato, está caminhando nessa direção. Nesta direção. Então, Martin, de repente, nos últimos anos, tivemos um declínio massivo do catolicismo. Só que agora temos um ressurgimento massivo do catolicismo. E só levaram alguns meses. E o que foi que eles fizeram? Não usaram as celebridades se convertendo ao catolicismo? Uma após a outra. E o que está acontecendo com os jovens agora? Como você disse há pouco, as igrejas estavam vazias. Mas agora estão abarrotadas Nem estão dando conta. no catolicismo. E a quem este movimento está alimentando? O protestantismo ou o catolicismo? Catolicismo. E o mais interessante é que eles querem a tradição conservadora de volta. Exatamente, os jovens querem o catolicismo tradicional conservador. E o homem que estava se interpondo a isso era o Papa Francisco. Certo? Eu não sei quem aí assistiu ao filme O Conclave, no qual eles discutiam a eleição do próximo Papa, por assim dizer. Eles diziam que não podem voltar às coisas antigas. Então, basicamente, pegaram um hermafrodita bissexual que se tornou o novo Papa, mostrando que o papado moderno seria totalmente inclusivo e que a lacração e todas essas ideologias vieram para ficar. Mas, Martin, existem padres e prelados dizendo justamente que temos que voltar à antiga tradição? Estão dizendo que temos que voltar para a luz. Exato. Eles chamam de luz. Mas a história mostra que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Isso tudo é fascinante, Martin, porque se eles conseguirem fazer isso, se conseguirem voltar ao que chamam de luz, então terão finalmente conseguido voltar às trevas da Idade Média. E o que a Bíblia diz sobre isso? Ai daquele. Ai daqueles que chamam a luz de escuridão e a escuridão de luz. Martin, esta é a traição máxima contra Jesus Cristo, porque neste caso todo o sistema terá sido comprometido. Aliás, o Papa Francisco não concedeu indulgências, Sim, ele não defendeu firmemente as indulgências, com certeza. Aliás, é o ano do jubileu. Ele abriu a porta. Tudo isso. Então, Martin, se houve indulgências, então Cristo não é o mediador que pagou o preço do nosso pecado. Porque se Jesus tivesse pago, não haveria necessidade de indulgências. Tudo o que seria necessário é arrepender-se e entregar a vida a Jesus, apropriando-se da justiça dele pela fé. E como já dissemos 1000 vezes, o pior pecado, na minha opinião, que o protestantismo cometeu nas últimas décadas foi o de comprometer a doutrina da justificação, que é o pilar do protestantismo. Essa declaração conjunta é uma verdadeira fraude, que diz, pela graça apenas, por meio da obra salvadora de Cristo, somos justificados. Isso é diabólico, porque a Bíblia diz que é somente pela fé no sangue expiatório de Cristo que somos justificados. Esse negócio de obras salvadoras de Cristo é o que alimenta o tesouro de méritos deles. Isso é doutrina católica. É somente pela fé que somos salvos. Sem fé é impossível salvar-nos. E sim, você recebe a graça, mas precisa se apropriar dela pela fé. Fé no sangue de Cristo. Isso é justificação. Então, os protestantes se comprometeram com o catolicismo. Então, todos os protestantes que assinaram essa declaração, na verdade, assinaram a volta ao catolicismo. E uma vez que o mundo está tão caótico, o protestantismo está disposto a ir junto com o catolicismo apenas para trazer de volta alguma moralidade sobre a aparência de cristianismo. Há um vídeo com um padre dizendo algo muito interessante. Eu gostaria de mostrar. Podemos tocar? Com certeza. Bom, em que pé você acha que as coisas estão?
Atualmente, vemos dois lados surgindo. Acho que todos já entenderam isso. Já estão dizendo que o Papa lacrador finalmente morreu. Como será a igreja daqui para frente? Será que teremos um retorno aos valores tradicionais católicos? Ou estamos caminhando em uma direção completamente nova? Para onde o catolicismo mundial está caminhando? Considerando a geração mais jovem, nesses últimos meses, recebemos muitos dados de organizações diferentes que mostram que os jovens buscam a tradição. Os jovens descobriram o catolicismo. E isso acontece em todo o Ocidente, especialmente na América e no meu país de origem, a Grã-Bretanha, na qual a Igreja da Inglaterra, que é protestante, tem sido a denominação predominante há 500 anos, e pela primeira vez, os católicos estão assumindo a dianteira. E estamos vendo isso por toda parte. O mundo está descobrindo o culto tradicional, os valores cristãos tradicionais. Então eu espero que o próximo Papa seja conservador, tradicional ou verdadeiro católico. Porque esta é a oportunidade perfeita. Conforme a próxima geração busca a tradição e a doutrina sólida, se tivermos um Papa agora que os abrace e abrace a tradição da Igreja, isso seria ótimo para o mundo todo. Seria ótimo vermos um retorno ao cristianismo do Ocidente, afastando-nos do liberalismo, progressismo, secularismo e tudo aquilo que está destruindo a nossa sociedade. Temos a chance de nos afastar da escuridão e retornarmos à luz. Seria maravilhoso ver isso. Você ouviu isso, Martin? Eles querem que voltemos à idade das trevas, que eles chamam de luz, não é? Basicamente, o que ele disse é que o protestantismo nunca foi capaz de conduzir a moralidade. O protestantismo falhou miseravelmente. Apenas o catolicismo pode dar a estabilidade moral necessária. E para tal, temos que voltar para a luz. Pela primeira vez, o catolicismo está ultrapassando até mesmo a Igreja da Inglaterra. Está ultrapassando o protestantismo, e isso em todo o planeta. Todo mundo olhará para o catolicismo assim. Eu estou abismado com a esperteza deles. Apenas em alguns meses, desde que o Trump assumiu, eles conseguiram tornar o catolicismo atraente de novo. Sim, e o cardeal Dolan disse que isso é providencial. É o momento certo. Momento certo para quê? Para o catolicismo retornar com tudo ao governo. Para o mundo voltar à idade das trevas. Para se tornar novamente a religião de todos. E quem ajudará com isso? O espiritismo, o protestantismo, tornarão o catolicismo o padrão. Por outro lado, a norma de Deus, os 10 mandamentos, como estão na Bíblia e escritos em pedra, serão lançados ao pó. E o problema é que os protestantes estão a favor desse movimento pró-catolicismo. Porque é como você acabou de dizer, os protestantes almejam a moralidade católica. Os protestantes hoje abandonaram as suas doutrinas. Eles estão almejando uma religião de obras. Cristo é negado nisso. Eles não veem diferença mais entre uma missa católica romana e um culto de Santa Ceia protestante. Tudo se misturou, porque eles enterraram suas doutrinas. E eles fizeram isso com o objetivo de alcançar a paz e a unidade. Martin, isso é a gota d'água. Isso é a gota d'água. Deus deu a todo mundo a oportunidade de ver o que é o catolicismo. Se trata de um sistema anticristão que utiliza o nome de Cristo para negá-lo, que instituiu um sistema de mediação terrena no lugar do grande mediador, que é Cristo. Tudo isso foi exposto na Reforma Protestante, mas a Contra-Reforma acabou destruindo tudo. O protestantismo foi anulado nos concílios ecumênicos. E agora Roma está voltando ao que ela chama de luz, mas que a Bíblia e a história chamam de trevas. Eu acredito que o pêndulo vai oscilar para um papa conservador. Como disse aquele padre que acabamos de assistir. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Mas vamos aguardar para ver. Nós não somos gurus, não sabemos o que vai acontecer exatamente. Mas se a Igreja Católica Romana
pretende de fato retomar sua posição de líder moral do planeta Terra, então ela tem que assumir esse poder que tinha na Idade Média. Ela tem que voltar para que a sua ferida seja curada totalmente. E se os governos apoiarem as suas doutrinas, Eles já fazem isso? aí o fim chegou. Martin, eu fico muito feliz que tudo isso esteja acontecendo. Eu quero muito ir para casa. E você? Com certeza. Eu não quero dizer que estou feliz pela morte do Papa, porque isso seria maldade. Mas estou dizendo que estou feliz ao ver os últimos eventos se desenrolarem. A humanidade foi avisada de forma muito poderosa a deixar de lado esse sistema pagão e aceitar o verdadeiro evangelho, mas Roma está surgindo novamente. É como o segundo cerco em Jerusalém. Acabou. Uau, isso é muito verdade. Roma está cercando novamente. Vamos orar. Pai Celestial, não sabemos o que acontecerá agora no Vaticano, mas sabemos o que a Bíblia diz, que a ferida será curada e que Roma retornará à posição que perdeu. Senhor, quando isso acontecer e o mundo todo for enganado, virá então um tempo de angústia como nunca houve na história da Terra, que culminará com pragas e, finalmente, a segunda vinda de Jesus para reivindicar seu reino. A humanidade teve a sua chance, e quem se perder a terá rejeitado, e as consequências serão terríveis. Ajuda-nos, Senhor, como indivíduos a tomar decisões com base na Bíblia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.